É desafiador, né, falar sobre esse tema educação e agroecologia, porque a gente está falando de dois temas que são naturalmente complexos. Educação, enquanto um processo de permitir que um indivíduo interaja no ambiente onde ele vive, e agroecologia é essa ideia de uma ciência que permite trazer os elementos socioculturais e ambientais para dentro de uma ciência, para dentro de um arcabouço teórico científico, né? Então, discutir educação e agroecologia talvez fosse mais ou menos esse exercício da gente poder promover esse diálogo entre as questões socioculturais e ambientais, né, que nos coloca o mundo real onde a gente está vivendo. Então, acho que a agroecologia, o que ela traz de inovadora no processo de educação é exatamente essa ideia de poder fazer uma educação a partir da realidade local, a partir dos lugares onde as pessoas estão inseridas, e dar instrumento para que essas pessoas possam ler a sua própria realidade e, a partir da sua realidade, transformar essa realidade, né? Reconstruir o seu dia a dia, reconstruir a sua cultura, né? Então, fazer educação em agroecologia seria mais ou menos como a ideia da gente poder resgatar o sufixo da palavra agricultura, ou seja, fazer a cultura do termo agricultura, ou refazer a cultura, ou seja, naquele processo onde os indivíduos os sujeitos do processo de educação, eles são também sujeitos transformadores da realidade, né? Então, estamos falando de agricultores, de agricultoras familiares camponeses, principalmente, né, que é o público principal do nosso trabalho. Então, fazer educação em agroecologia nada mais talvez seja do que buscar essa construção do conhecimento, né, a partir de uma relação mais horizontalizada entre os sujeitos do processo de ensino-aprendizagem, né? Então, estamos falando do ponto de vista mais clássico, a educação ela trabalha com a sala de aula como espaço de educação, o professor e o estudante como sujeitos do processo de ensino-aprendizagem. Na educação de base agroecológica, a gente tem um terceiro sujeito no processo, que aí seria exatamente o agricultor e a agricultora familiar camponeses, que são sujeitos que vivem essa realidade, vivem a sua realidade. Então, ter esse terceiro sujeito e ter um outro espaço para a construção do conhecimento, para o processo de ensino-aprendizagem, que é o campo, que é a comunidade, muda completamente a relação de domínio do conhecimento. Ou seja, o conhecimento não é mais de domínio do professor, mas ele passa a ser algo de um processo de interação entre o conhecimento do professor, o conhecimento do estudante e o conhecimento dos agricultores e agricultoras camponesas e as comunidades com as quais a gente vai trabalhar. Há uma mudança, e essa mudança de espaço da sala de aula para a comunidade e da inserção desse novo personagem, que é o agricultor familiar camponês, os povos tradicionais, nesse campo do processo de ensino-aprendizagem, há necessariamente uma mudança na relação com o conhecimento. Então, o professor ele deixa de ser o sujeito portador do conhecimento, passa a ser um sujeito cujo seu papel é problematizar a realidade para que dali possa se construir um conhecimento novo na interação entre o saber teoricamente constituído, de domínio do professor e do estudante, e o saber sociocultural e ambientalmente constituído, que é do agricultor, da agricultora, dos povos tradicionais, que constituíram esse saber a partir do seu local, a partir da interação com o meio onde eles vivem.